Então, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. As propriedades mecânicas, elas irão definir, gente, o comportamento ou a resposta do material à ação de esforços mecânicos. Ou seja, dependendo do tipo de propriedade que esse material tem, e eu falo propriedade física, propriedade química, né, propriedade mecânica, esse material, em resposta a um esforço, ele vai sofrer uma deformação. Todo material submetido a uma carga, a um carregamento, ele tem como resposta a deformação, ele vai se deformar, certo? E essa deformação pode se apresentar mais ou menos, dependendo dessas propriedades do material. Por exemplo, se eu aplicar uma tensão sobre um material, como por exemplo, uma cerâmica, ela vai ter um comportamento, ela vai ter uma resposta a essa tensão diferente, por exemplo, se eu pegar uma barra de alumínio. Se eu pegar uma barra de alumínio e aplicar essa mesma tensão, a gente pode perceber que nesse ensaio, né, nós iremos visualizar comportamentos diferentes. O material se comporta de maneira diferente. Por quê? Porque são materiais de naturezas diferentes. A composição química é diferente, a estrutura cristalina é diferente, as ligações químicas são diferentes. Então, tudo aquilo que a gente estudou no passado, tá? E separei aqui uma das principais propriedades, né, que o material tem que ter do ponto de vista de projeto, do ponto de vista estrutural, o material ele tem que ter resistência mecânica, ou seja, ele tem que resistir ao esforço, ao carregamento que é aplicado a ele, tá? Então, dependendo do material, tem material que não é bom, né? Não tem características interessantes para estrutural. Não posso, por exemplo, projetar um cabo de aço, um cabo de aço que é utilizado para movimentar um elevador, eu não posso fazer esse cabo de alumínio. Eu poderia, né? Se fosse um alumínio especial, de liga e etc. Mas se a gente pegar um alumínio convencional, esse alumínio, ele teria que ter aí, ele não suportaria os esforços, né, de tração, na qual um cabo de aço de um elevador está submetido. Então, ele não teria a resistência mecânica suficiente para aquela aplicação, tá? E por essa razão que aquele cabo é feito de aço. Ductilidade, gente, é o oposto de resistência mecânica. Se eu tenho uma peça de VND, eu não consigo ter a mesma eficiência com uma peça de ductilidade. Porque uma peça de VND ou de VC, ela tem resistência mecânica. Então, se ela tem resistência mecânica, essa propriedade dela aqui diminui. Ó. O VND, ele é mais duro ou é mais mole em relação ao 1020? Com certeza, ele é mais duro. Se ele é mais duro, ele tem mais resistência mecânica. Mas se ele tem mais resistência mecânica, ele perde ductilidade, tá? É claro, né, que a gente tem um aumento aí da resistência mecânica, né, e em contrapartida a gente perde ductilidade. Se eu aumento a ductilidade, eu perdo resistência mecânica. Em outros casos, eu preciso de dureza, material extremamente duro, seja superficialmente, né, eu preciso de resiliência, né, um material que seja elástico, como, por exemplo, uma mola, como, por exemplo, os plastic planes, que são utilizados lá no estampo, ou mesmo as molas, que é utilizado lá no estampo, para repuxar a chapa. Então, essas propriedades, dependendo da aplicação, vai requerer uma propriedade ou outra. Aqui você está vendo um vergalhão que foi submetido a um ensaio de tração, tá? Então, vários vergalhões aí. Então, o vergalhão, com determinadas tensões, ele vai sofrer uma deformação. Ó, e essa deformação está sendo vista aqui. Ele foi puxado, né, pelas extremidades.
Em resposta a esse carregamento, ele se deformou, tá? Então, esse é o ensaio de tração que a gente vai ver com mais calma lá na frente. Aqui é um mecanismo onde o material sofreu o que a gente chama de encruamento. O que é isso, professor? Aqui você está vendo duas imagens obtidas através da metalografia. A metalografia é, abre aspas, uma foto do metal. Eu vou tirar uma foto do metal, eu vou visualizar o material, de maneira que eu consiga observar os constituintes daquele aço. Os dois constituintes do aço é a ferrita e a perlita. Professor, o aço não é constituído de ferro e carbono? É uma liga metálica de ferro e carbono. O ferro e o carbono são os elementos químicos que constituem o aço. Esses dois elementos químicos formam, dentro da estrutura do material, dois microconstituintes. Os átomos de ferro e carbono se unem e formam uma estrutura cristalina. Várias estruturas cristalinas orientadas numa mesma direção formam um grão. Que tá vendo esse perfil aqui, ó? Que tem tipo um contorno aqui, né? Aqui é um grão, aqui é outro grão, aqui é um grão, aqui é outro grão. Esses grãos do material, eles têm orientações diferentes. E eles estão separados por uma fronteira aqui, tá vendo? Essa fronteira que você vê, esse camarada aqui separado desse, tudo é estrutura cristalina. Isso aqui é estrutura cristalina, isso aqui também é. Só que essa estrutura cristalina, ela está orientada num sentido. Essa outra estrutura cristalina está orientada em outro sentido. Elas estão limitadas pelo contorno de grão. Quando eu tenho grãos claros, eu chamo esses grãos de ferrita. Quando eu tenho os grãos escuros, eu chamo isso de perlita. Então, ferrita tem mais ferro nessa composição aqui, e onde eu tenho as partes pretas, eu tenho mais carbono, perlita. A cementita, ela é um grão extremamente duro. É um grão que é representado, né, pelo composto estequiométrico Fe3C, ou seja, para cada 3 átomos de ferro, eu tenho um carbono. Onde é que está essa sementita, professor? A sementita está na parte preta. Essa parte preta aqui é a sementita, tá? Tem sementita aqui dentro. Sementita mais ferrita forma a perlita. Mas a sementita, ela está aqui dentro, ó. A perlita, ela é formada por ferrita e sementita. Certo? Então, é um constituinte também, a sementita do material. Mas, para facilitar, eu só usei ferrita e perlita. Aqui você está vendo um material sem nenhum tipo de deformação. Material com baixo teor de carbono, tá? Aí esse material, ele foi submetido a um esforço mecânico. Vamos colocar aqui uma compressão. O que é que aconteceu aqui na microestrutura? Ó, mudou, não foi? Ó? Eu tive uma deformação aqui de 60% ó, do material. Foi o que aconteceu? Os grãos do material ó, começaram a ter aqui um alongamento entre eles. Ó. Eles se alongaram. Essa deformação aqui é chamada de deformação ao frio. Então, isso aqui aumenta a resistência mecânica do material. Tá? Toda deformação a frio, que é o encruamento, promove um endurecimento do material. O material ganha resistência mecânica.